O sol inclemente castigava a terra rachada, transformando o ar em um véu pesado e quase palpável. A poeira fina, outrora levada pelos ventos indomáveis, agora pairava preguiçosamente, dançando em lentos redemoinhos sob a luz implacável, como se a própria atmosfera daquele lugar estivesse resignada ao esquecimento. Era um cenário desolador, uma cidade à beira do fim, cujos contornos desbotados mal ousavam desafiar a vastidão cinzenta do horizonte. As construções, outrora lares e estabelecimentos de um tempo mais pujante, agora apresentavam feridas abertas, telhados caídos, janelas quebradas que pareciam olhos vazios fitando o nada, e portas que rangiam ao sabor de uma brisa quase inexistente, como lamentos fantasmagóricos de um passado esquecido. Cada pedra, cada tábua apodrecida, contava uma história de dias de glória que haviam se esvaído como fumaça, deixando para trás apenas o silêncio e a desolação. A vida parecia ter se retirado daquele solo árido, deixando apenas a promessa, sombria de um vazio eterno, um testemunho mudo de tempos que não voltariam mais. Foi nesse cenário de abandono que uma figura emergiu, surgindo das névoas de calor que distorciam a paisagem. Era um homem solitário, como se tivesse sido esculpido pela própria aridez daquele deserto implacável. O sol escaldante parecia reverenciá-lo, projetando sua sombra longa e esguia sobre a terra esturricada. Um prenúncio sombrio que se estendia antes dele. Havia em sua postura uma gravidade inegável, um peso sutil que parecia carregar não apenas o cansaço da jornada, mas o fardo pesado de um silêncio profundo, um silêncio que falava mais alto que qualquer grito. Seus olhos, escondidos sob a aba gasta de um chapéu, eram janelas para uma alma que parecia ter testemunhado o ocaso da civilização, o fim de tudo o que era familiar e seguro. Eram olhos que carregavam a poeira de mundos perdidos e o reflexo cru de um céu que havia chorado lágrimas de fogo. Sua chegada não foi anunciada por trombetas ou fanfarras, mas por um som mais primordial e perturbador. O eco distante, mas nítido de aço batendo em terra seca. Um som que, naquele lugar de quietude sepulcral, soava como um trovão contido, uma promessa velada de algo que estava por vir. Algo que se instalaria nas entranhas daquela comunidade à deriva. Era o som de um destino que se anunciava. Um prenúncio de aço afiado e confrontos inevitáveis. As sombras, que antes se contentavam em repousar inertes sob o sol, agora pareciam ganhar vida própria, estendendo-se com uma urgência incomum, envolvendo a figura solitária como um manto de mistério. Os poucos habitantes, resquícios de uma era de prosperidade agora apenas lembrada em sussurros, começaram a emergir de suas tocas, atraídos pela anomalia que quebrava a monotonia de suas existências desoladas. Seus olhares furtivos e apreensivos desviavam-se incessantemente em direção ao recém-chegado. Uma dança complexa de fascínio mórbido e um terror primitivo que gelava a espinha. Havia nele algo de indomável, uma aura de perigo que emanava como o calor do chão sob os pés. Ele era o presságio encarnado, o furacão em potencial disfarçado sob a aparência comum de um homem viajante. Ninguém ousava falar, ninguém ousava se aproximar, pois a própria presença dele parecia carregar o peso de um julgamento iminente. A incerteza sobre sua origem e seus propósitos tecia uma teia de especulações entre os poucos que ainda habitavam aquele pedaço de mundo esquecido. Seria ele um justiceiro em busca de redenção? Um fora da lei fugindo de um passado sombrio? Ou algo mais sinistro? Uma força da natureza que havia decidido testar a resiliência daquele lugar à beira do abismo? O mistério era palpável, e nesse mistério, o destino de todos ali parecia subitamente e irrevogavelmente entrelaçado ao seu. Cada passo que ele dava no solo empoeirado era um eco que ressoava nas almas dos que o observavam. Um chamado silencioso para um confronto que ninguém desejava, mas que todos sentiam se aproximar. O ar, antes apenas quente e seco, agora vibrava com uma tensão latente, a eletricidade de um futuro incerto que pairava sobre a cidade como uma nuvem de tempestade. Ele era o centro daquele universo em colapso,
o catalisador de uma mudança que a cidade, para o bem ou para o mal, não podia mais evitar. Poeira levantava no rastro de cada passo, cada baque surdo de botas no chão de terra batida. O sol castigava a pele, que já acostumada sentia o ar rarefeito, o cheiro de couro gasto, suor e a fumaça adocicada do uísque barato, escapando pelas frestas empoeiradas do salão. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado, ou talvez apenas se arrastado mais devagar, preguiçoso, enquanto lá fora o mundo corria, e em alguns cantos o destino tecia seus fios mais sombrios. Aquele silêncio pesado, que antecede a tempestade, parecia ter se acomodado na garganta de todos. Os olhos se cruzavam, trocando mudez carregada de pressentimento, de algo que se agitava sob a superfície calma, como as serpentes que rastejam na areia quente. A cidade, acostumada a seus ritmos próprios, sentia a vibração diferente, um formigar que vinha de dentro, impulsionado por um único homem. Ele era o ponto focal, o ímã para as forças que agora se moviam, um turbilhão silencioso prestes a engolir tudo. Vocês que sentem essa pulsação, essa vontade de entender as engrenagens que movem a vida e o destino, de ver o que o deserto esconde nas suas entranhas e nos segredos sussurrados pelo vento, sentem o chamado. Se o fascínio pelas lendas que moldam a alma desse chão ressoa em vocês, se a vontade de desvendar o que se esconde por trás de cada sorriso torto e cada olhar esquivo te atiça, então venha, chegue mais perto. É por aqui que a gente desenterra o que o tempo tentou enterrar. O sol escaldante banhava as ruas empoeiradas de ouro seco, uma cicatriz de madeira e esperança fincada no coração do deserto. O ar vibrante com a promessa de riqueza, mas também com a ameaça de perigo, parecia impregnar cada pregão rangente e cada sombra longa projetada pelos telhados de zinco. No centro de tudo, o escritório do xerife, um cubículo modesto com uma porta sempre aberta, exalava a aura de um homem que conhecia o peso da lei e a fragilidade da paz. De um lado da praça, o Salão do Corvo Opens, um convite sussurrado aos prazeres efêmeros e aos negócios escusos, onde a música estridente mal conseguia abafar os estalos secos de cartas sendo embaralhadas e o tilintar de copos. Do outro lado, como um presságio silencioso, a silhueta imponente da mina, um rasgo escuro na encosta árida, de onde brotava o suor dos homens e a cobiça dos donos, um lugar de promessas douradas e de segredos soterrados. E ali, serpenteando por um caminho sinuoso que trazia o mundo para dentro daquele isolamento, esperava a diligência, um pássaro de madeira e couro, pontualmente chegando ou partindo, carregando consigo não apenas passageiros e mercadorias, mas também notícias, boatos e invariavelmente o prelúdio de novas histórias. Era um palco perfeito, um ermo onde a justiça se movia em passos lentos e a violência, em um piscar de olhos, podia reescrever o destino de todos. A poeira, que em outras terras indicava o fim de uma jornada, aqui parecia ser o próprio começo de tudo. O véu que escondia a verdade, aguardando pacientemente que alguém a desenterrasse. A sineta da porta do salão, o último refúgio, tilintou, anunciando uma chegada que estilhaçou a calmaria tensa. Silas, com seu chapéu jogado para trás, observava a cena. Não esperava a figura que adentrou portando não uma arma, mas um semblante de ironia fina, como o brilho de um ferro recém-forjado. O duelo que se seguiu não foi de balas ecoando, mas de palavras afiadas como esporas. Cada frase uma investida em um campo minado de segredos. O vencedor não levou ouro, mas uma verdade inconveniente, uma peça que não se encaixava no quadro que Silas pintava em sua mente. A traição, quando veio, foi tão súbita quanto um relâmpago no deserto, um estrondo que abalou os alicerces da confiança que ele pensava ter construído. No burburinho do salão, entre o cheiro de uísque e suor, um sussurro se tornou uma lança. Alguém que ele considerava um aliado, um colega de estrada, havia vendido suas intenções como gado para o açougue. A revelação o atingiu com a força de uma boiada desgovernada, espalhando fragmentos de esperança pelo chão empoeirado.
Era como ver um trilho que levava para longe, de repente, desaparecer sob uma avalanche de areia. Se você também se sente puxado por essas reviravoltas, deixe seu like para mostrar que essa história está no caminho certo e se inscreva para não perder o desenrolar dessa jornada selvagem. Mais tarde, sob o céu estrelado que se estendia, como um manto infinito, Silas montou em seu cavalo. A estrada à frente era um fio tênue na escuridão, e cada passo era incerto. As palavras da revelação martelavam em sua cabeça, dissonantes como o ranger de um vagão descarrilhado. Não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro, sobre quem ele era e quem ele estava se tornando. Cada curva da estrada parecia esconder uma nova emboscada, cada sombra um fantasma do passado tentando puxá-lo de volta. A verdade, uma vez desenterrada, era um fardo pesado, mais pesado que a própria areia do deserto. A noite parecia se esticar, implacável, como um dia de verão, escaldante no meio do nada. O vento uivava pelas serras, carregando consigo o eco de promessas quebradas e o cheiro de algo queimar. Algo que ele precisava identificar antes que consumisse tudo. A sensação era de estar em um navio à deriva em um mar de deserto, sem bússola, sem destino claro. A única certeza era a necessidade de seguir em frente, de desbravar essa trilha desconhecida, por mais árdua que fosse. A poeira fina, suspensa no ar rarefeito pela ventania noturna, dançava em redemoinhos sob a pouca luz das estrelas. Ele se agachou, os olhos perscrutando a escuridão em busca da origem do odor acre que se intensificava. Um brilho fraco, quase imperceptível, chamou sua atenção. Ao se aproximar com cautela, revelou-se um pedaço de metal retorcido, incandescente, emanando o fumo que havia sentido. Era a carcaça fumegante de uma pequena aeronave, parcialmente soterrada na areia. Quem teria ousado cruzar o céu sobre este ermo inóspito? A surpresa deu lugar a uma inquietação profunda. O silêncio que se seguiu à queda da máquina era mais opressor que o uivo do vento. Ele vasculhou os destroços, o coração batendo acelerado. Havia algo ali, parcialmente oculto sob um pedaço da fuselagem. Com esforço, ele o puxou para fora. Era um baú de madeira antiga, lacrado e surpreendentemente intacto. Não era um carregamento comum. Um pressentimento gelado percorreu sua espinha. O que estaria sendo transportado por um veículo aéreo, em pleno deserto, longe de qualquer rota conhecida? O peso do baú sugeria algo valioso, mas a forma como a aeronave se partiu, a aparente ausência de qualquer tripulação, tudo parecia estranho demais. Ao tentar abri-lo, percebeu que o cadeado era complexo, diferente de tudo que já vira. A noite avançava, e com ela, a sombra de uma verdade que ele não conseguia alcançar. O cheiro de queimado agora se misturava a um aroma mais delicado, quase floral, vindo de dentro do baú, um contraste bizarro com a desolação ao redor. Ele se viu diante de uma encruzilhada. Seguir adiante, com o mistério intacto, ou tentar desvendar o segredo que a máquina voadora e seu conteúdo guardavam. A tentação de saber era avassaladora, mas o perigo latente igualmente. A moralidade da situação pesava em seus ombros. O que fazer com um segredo tão inesperado, possivelmente perigoso? Se você também sente a força das histórias que desafiam o esperado e nos colocam diante de escolhas difíceis, deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda a manter viva a chama da aventura e da reflexão em cada nova descoberta. A revelação pairava no ar como a poeira fina que se assentava após uma tempestade de areia, alterando a paisagem de forma sutil, mas inegável. A cidade, antes um aglomerado de sonhos e ambições, agora parecia carregar um véu de incerteza. Um peso invisível que impedia o alvoroço de antes. Os murmúrios mudaram de tom, deixando de ser ecos de esperança para se tornarem sussurros de cautela. Cada viela, cada fachada, parecia guardar uma nova história, uma nuance diferente daquela que todos acreditavam conhecer. A própria alma do lugar parecia ter sido reescrita, não em pedra, mas nas entrelinhas das conversas,
nos olhares que se cruzavam com um quê de conhecimento não compartilhado. O homem que detinha a chave daquela transformação, o que empunhara o gatilho não apenas de uma arma, mas de uma verdade inconveniente, já se afastava. Seus passos, antes firmes e decididos rumo a um objetivo conhecido, agora pareciam guiados por uma força diferente, por um horizonte que se estendia para além das montanhas conhecidas. Não havia pressa em seu andar, mas uma resignação silenciosa, a marca de quem compreende que certas jornadas não são feitas para serem trilhadas com a leveza do otimismo, mas com a gravidade da experiência. Ele carregava consigo não apenas a memória do que vira, mas a compreensão do que aquilo significava para outros. Uma carga que o impulsionava para longe daquele lugar, em busca de um novo amanhecer, ou talvez de um descanso que nunca encontraria. E o ouro, o metal que outrora representara a promessa de fartura e um futuro livre de preocupações, agora se apresentava sob uma luz sombria. Não mais o brilho sedutor que cegava os olhos e inflamava os corações, mas um brilho opaco, manchado pela sombra da consequência. A posse dele não era mais sinônimo de fortuna, mas de um elo com algo mais profundo e perturbador. Tornou-se um lembrete constante, um fardo que pesava mais do que qualquer carga terrena. A maldição não era um raio que caía do céu, mas uma teia sutil que se tecia em torno daqueles que se deixavam seduzir por sua beleza fria. Um enredamento silencioso que roubava a paz e tingia de amargura os dias. A poeira assenta lenta e preguiçosamente sobre as marcas deixadas pela minha passagem. O sol, implacável como sempre, tingia as dunas de um vermelho que lembrava sangue velho, um aviso silencioso para quem se aventura sem respeito pelas leis não escritas deste chão. Aquele pedaço de terra, outrora prometido de ouro e glória, agora era um espelho implacável das escolhas feitas, das sombras que se agigantavam na alma. A riqueza que ele prometia revelou-se uma miragem cruel, uma ilusão que se desfazia ao toque, deixando apenas a aridez e o vazio. Mais do que o metal, era um feitiço que prendia, uma corrente invisível que ligava o presente ao passado, um eco de ambições desmedidas que assombrava os sonhos e roubava o alento. A cada amanhecer, o peso do que se buscava e do que se encontrava se tornava mais insuportável, uma lembrança constante de que o verdadeiro valor nem sempre brilha com o fulgor do ouro. As noites eram as mais difíceis. O silêncio vasto do deserto amplificava os ruídos da consciência, as vozes sussurrando sobre o preço de tudo. A sede que antes me impelia para a frente, agora era uma fome insaciável por redenção, por um alívio que parecia tão distante quanto as estrelas. Os rostos que cruzei, os sorrisos forçados, os olhares cheios de um conhecimento mudo, todos eram fragmentos de um mosaico complexo, onde a ganância e o desespero dançavam uma valsa macabra. A terra, ela mesma, parecia reter a memória de cada lágrima derramada, de cada juramento quebrado, de cada promessa esquecida em nome de um brilho fugaz. O deserto não julga, mas ensina com uma severidade que marca para sempre. É nos momentos de quietude, quando o vento sopra um segredo antigo entre os cactos, que a verdade se revela mais nua. A posse de nada, talvez, seja a maior das riquezas, um caminho para a liberdade, livre das amarras do que cobiçamos e do que tememos perder. A sabedoria que se conquista sob o sol escaldante e o manto estrelado do deserto é um tesouro que nenhuma mina pode igualar. Um conhecimento que molda o caráter mais do que qualquer ouro. Se esta jornada te trouxe um eco da força silenciosa que reside na aceitação, ou a sombra dos perigos que espreitam na vaidade humana, compartilha. Pois às vezes, o que o deserto ensina de mais valioso não se encontra no chão que pisamos, mas nas lições que o vento espalha, e que só ganham vida quando ecoam em outras almas.